Olá, bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa. E como o assunto desse vídeo é sobre distrações, eu peço, por favor, que você não se distraia. Que você pare tudo que você está fazendo e preste atenção naquilo que eu vou falar, porque é um assunto importante e eu preciso que você ouça com atenção e reflita sobre aquilo que eu vou falar para você, tá bom? Há um tempo atrás eu li uma frase lá num post do Instagram e essa frase vai ser a base, aliás, uma das bases dessa nossa conversa para hoje. E a frase dizia assim: o diabo não pode destruir aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós, mas ele pode distrair os escolhidos até que eles se afastem do Senhor. Há muitas formas que o diabo usa para nos distrair, para nos afastar da presença de Deus. E hoje eu quero falar especificamente sobre uma delas que tem acontecido no meio do povo, sem que o povo perceba. Eu não sei se você percebeu, mas de uns tempos para cá se popularizou no meio cristão a palavra devocional, que nada mais é do que aquele momento que você devota, que você dedica a Deus em oração, em leitura, em estudo, em adoração através da música. Então é esse momento que você tira, que você dedica ao Senhor. Mas o que tem acontecido? Pela popularização do termo devocional, tem surgido muitos devocionais escritos em vídeo, livros devocionais, e é sobre isso especificamente que eu quero falar. E para isso, eu preciso ler para você o que diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos e fábulas. E eu fui pesquisar o que significa fábula, e dentro da literatura é um estilo de texto ou de livro em que uma história é contada de forma rápida, breve, superficial, e que os personagens dessa história são animais. E no final da história há uma lição de moral, uma lição de vida, um ensino. Curiosamente, eu tenho um livro que é nesse estilo, eu ganhei do meu irmão, e os personagens dele são um lobo e uma ovelha, e o título é Aprendendo Além dos Lobos. Então tem toda uma história e depois a lição de moral através dessa história que é breve, dá para ver até pela grossura do livro. Isso explica exatamente o que Paulo quis dizer a Timóteo quando ele disse que surgiria um movimento de pessoas que abandonariam o ensino verdadeiro e se voltaria para as fábulas, para o ensino rápido, para o ensino superficial. E o que isso tem a ver com os devocionais? Absolutamente tudo. Esses devocionais que têm surgido ultimamente têm esse formato. Entregam um conteúdo raso, rápido, superficial, que parece te dar um ensino sobre alguma coisa, mas que não causa transformação a longo prazo, uma transformação duradoura, porque te motiva, mas não te confronta. E por que isso se torna uma distração? Porque toda essa superficialidade dessa vida devocional rasa é tudo que o diabo precisa para enganar as pessoas. Porque quanto mais superficial for a sua vida com Deus, menos conhecimento você terá, menos base você terá dentro da palavra e menos relacionamento você terá com Deus. Ou seja, você fica cada vez mais vulnerável, porque não se relaciona com Deus, relaciona com gente que diz que relaciona com Deus. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É assustadora a quantidade de pessoas que têm feito esse devocional achando que está tendo relacionamento com Deus. Você abre o Instagram e os stories das pessoas, só isso que tem. É uma foto de café da manhã com um livro devocional, não existe mais Bíblia. As pessoas estão trocando a Bíblia, a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, pela leitura de um devocional. Você abre o Instagram e só tem isso nas fotos. O devocional é só esses livros. O conteúdo desses livros é o que é mais perigoso, porque é um conteúdo baseado em teologia de prosperidade. É um conteúdo motivacional, é um conteúdo coach, não é um conteúdo de transformação através da palavra. É um conteúdo que te motiva, mas não transforma. E esse abandono, essa rejeição da sã doutrina, e sã doutrina aqui, gente, não é usos e costumes, não. É a santidade da doutrina do Evangelho, é a doutrina da santidade através do Evangelho, através da renúncia. Já não existe mais isso. Esses livros não ensinam renúncia, ensina a motivar, ensina a performar, ensina coach. Não existe transformação e renúncia. É só o que você quer ouvir e pronto, e acabou. E olha o que Paulo fala, continuando o texto. Você, porém, você, Timóteo, deve manter a sobriedade em todas as situações. O que significa isso? Que esse pessoal que está sendo levado por esse movimento de superficialidade
não tem sobriedade. Porque se a gente for levar em consideração a linguagem usada por Paulo, alguém que está sóbrio é alguém que tem a capacidade de avaliar, de discernir as coisas. Então a gente compara meio que com um bêbado. Um bêbado é alguém que não é sóbrio. E por isso ele não tem autocontrole, por isso ele não tem domínio próprio, por isso ele não discerne para onde vai, o que está fazendo. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Esse povo não tem sobriedade, Timóteo. Então você mantenha a sobriedade. Não caia nessa superficialidade. Não corra atrás dessas fábulas. Você se mantenha na verdade da palavra. É exatamente isso que ele está falando. É por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 5, ele fala, olha, gente, eu queria muito falar sobre assuntos mais complexos com vocês. Coisa de gente madura. Mas eu não consigo porque vocês são que nem crianças, vocês não entendem as coisas. Então a igreja está nesse nível de conhecimento, nesse nível de entendimento e discernimento de uma criança. Então tem coisas que você não pode nem falar porque a igreja não tem maturidade para ouvir, para entender, para discernir e entende tudo como uma ofensa, como uma afronta. E por que está desse jeito? Por causa da superficialidade. Não há profundidade de conhecimento e de relacionamento com Deus. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é resultado exatamente dessa superficialidade. Eu vi um vídeo de um rapaz chamado Caio Modesto, se eu não me engano é esse o nome, em que ele falava sobre esses devocionais e citava especificamente um, que eu não vou falar o nome, mas você vai saber porque tem café no meio. E ele falava sobre como era superficial. Tem até o vídeo, eu não vou me recordar exatamente as palavras dele, mas ele falava sobre o perigo disso aí também. E nos comentários, uma enxurrada de gente falando contra ele, destilando ódio gratuito e falando um monte de coisa. E um dos comentários me chamou a atenção, porque a pessoa falava algo do tipo assim, mas você não pode falar contra esses devocionais porque eles têm aproximado as pessoas de Deus, as pessoas têm buscado a Deus e feito devocional e tudo mais. E para isso, eu tenho uma resposta bíblica. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6. Paulo fala: Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são as boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que sejam amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes da que nós lhes anunciamos. Repito o que eu disse. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. E a pergunta que eu faço é: que tipo de evangelho é esse que está sendo pregado através desse tipo de devocional? E Cristo tem sido apresentado às pessoas a partir desse ensino. Esse tipo de devocional tem ganhado assim visibilidade e aplauso, aprovação de famosos, de celebridades, de influencers. Você vê cada pessoa que tem consumido ali que não há uma vida de renúncia. É gente que faz devocional, que diz que tem vida com Deus, que diz que conhece a Cristo, mas os frutos mostram outra coisa. É um povo que diz que é cristão, mas sem Cristo. É o Cristo que eles criaram, não é o Cristo das Escrituras. Até porque se há uma aceitação tão grande do mundo, já dá para suspeitar. E normalmente, quando o mundo aplaude demais, aprova demais, ama demais e quer muito, aceita muito, é porque não está tendo a aprovação do céu. É isso que Paulo fala. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ele pergunta. Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Por que não seria servo? Porque é um caminho contrário. O evangelho bate de frente com o tipo de comportamento que esses devocionais aprovam, que esses devocionais alimentam. Então, o primeiro ponto é a superficialidade. O segundo é que tipo de evangelho essas pessoas estão pregando, estão vivendo. E por último, mas não menos importante, eu diria até que isso é a parte mais importante para você focar, é que todas as vezes que a gente se torna superficial no conhecimento, no relacionamento e na vida devocional, a gente se torna alvo fácil na mão de Satanás, a gente se torna alvo fácil de manipulação e do engano. Até porque o engano de Satanás, ele é muito bem feito. Porque preste bem atenção no que eu vou falar. Se você já é cristão, principalmente, se você ainda não é, ouça também, mas para quem já é cristão e já tem vida com Deus, preste bem atenção no que eu vou falar. Satanás sabe que algumas pessoas já não caem mais em pecado, do tipo pecado de prostituição, de vícios, de droga, de bebida, dessas coisas, porque sabe que é pecado. Então é fácil identificar um pecado que você sabe que é pecado, que está na cara que é pecado.
Então ele sabe que você já não cai em algumas coisas, então ele não vai tentar mais naquela área, ok? Então qual é a forma que ele vai usar para você cair em pecado, para você cair em erro, para você cair em distração e se afastar? É o engano. E uma das características do engano é que ele precisa se parecer com a verdade. E é por isso que Paulo escreve, olha, Satanás ele se disfarça de anjo de luz para enganar as pessoas. Então esse devocional raso, superficial, parece que é a verdade da palavra. Então ele precisa se parecer para que você caia no engano e achar que tem uma vida devocional porque lê todo dia, e achar que você tem intimidade. Parece que você ouve a voz de Deus, mas na verdade não tem. Ler uma página de um livro por dia com meio versículo não é intimidade. Então, meus amigos, como diz a minha mãe, uma boa nordestina, o buraco é mais embaixo, o buraco é bem mais fundo do que a gente está achando. As pessoas não estão percebendo o inimigo avançando porque estão distraídas demais com a superficialidade que ele está entregando para elas. Mas há um caminho de volta. Eu não cheguei até aqui só para falar essas verdades na sua cara sem lhe dar uma solução. Tá? Há uma solução e o profeta Jeremias é que fala qual é. Jeremias no capítulo 6, no versículo 16, ele fala: assim diz o Senhor, parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem nele e encontrarão descanso para a alma. Então já há um caminho. É um caminho antigo, é um caminho que as pessoas estão abandonando. É o caminho da palavra. É voltar para as escrituras, é voltar para a oração, é voltar para a intimidade, para o secreto. Uma frase que foi atribuída a Billy Graham diz exatamente o que eu penso e que deveria ser a nossa direção, o nosso rumo. Visite bons livros, mas faça da Bíblia o seu lar. E a gente está fazendo o contrário, está fazendo de livros, de devocionais, o nosso lar e está passeando, às vezes, na Bíblia. Nós precisamos voltar para o Senhor, nós precisamos voltar para a palavra e criar as nossas próprias histórias e criar a nossa própria experiência com o Senhor e falar. Precisamos sair do raso e voltar a buscar profundidade com o Senhor, a buscar profundidade de conhecimento, mas principalmente de relacionamento com Ele. Saia do raso, elimine as distrações e volte a buscar profundidade dentro da palavra, porque é isso que precisa, profundidade. Se você chegou até o final desse vídeo e te edificou de alguma forma, eu peço que você compartilhe com pelo menos uma pessoa. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, um beijo e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.